O Livro dos Espíritos, ele foi dividido em 4 partes por Allan Kardec. Na verdade, ele tem a introdução ao estudo da doutrina dos espíritos, né? Introdução ao estudo da doutrina espírita, o prolegômeno, e aí apresentam 4 partes, que Kardec coloca capítulos individuais dentro de cada uma destas partes. E depois das 4 partes, vem a nossa conclusão. Kardec faz a conclusão, onde ele escreve coisas muito importantes também, e quem é estudioso da doutrina saberá acompanhar, saberá dizer. Na 4ª parte, que é a parte que nós ficamos, é onde Kardec trouxe essa temática. E a 4ª parte se chama Das Esperanças e Consolações, e que ele dividiu em 2 capítulos. No capítulo 1, da 4ª parte, das penas e gozos terrestres, e a capítulo 2, da 4ª parte, das penas e gozos futuros. Então, nós vamos ficar com uma parte que eu, ao reler, porque o convite já foi feito há mais de um mês atrás, me passaram o tema, eu vim preparando com muito carinho, entendendo e pedindo em prece que Jesus me ajudasse a falar realmente o que era mais importante, o mais necessário para esse encontro, que se trata de esperanças e consolações. E não foi difícil perceber, pessoal, ao longo da nossa experiência aqui na Terra, que a dor maior que talvez a gente possa experimentar é a despedida de entes queridos, aquelas pessoas que amamos. Quando são mais velhos do que nós, parece que há uma aceitação mais fácil, uma conformação maior, quando morrem nossos avós, quando morre papai ou mamãe. Mas quando temos que despedir de irmãos, ou de filhos, netos, aí fica muito mais dolorido. E a doutrina dos Espíritos traz consolações e esperanças para cada um de nós nessa situação. Então, eu nem preciso falar, se você é uma pessoa que passou por isso, eu tenho certeza, todos nós passamos por isso, a menos que você não ame ninguém, o que é impossível, porque nós nos envolvemos emocionalmente com amigos, com colegas, com familiares, com pai, mãe, filhos, irmãos, é natural nosso sentimento nascer quando nos aproximamos, convivemos com as pessoas. Então, se nós não amarmos, não sofreríamos com a morte, mas amamos. E outra questão que não aconteceria é se nós não morrêssemos, se a vida da matéria, se o corpo físico não esgotasse um momento. E todos nós vamos ter que um dia nos despedir do pai, da mãe, ou nos despedir dos filhos, ou nos despedir da nossa casa, do nosso quarto, do nosso próprio corpo, porque teremos que morrer. Vai chegar o dia. Eu, sempre numa palestra presencial, que já faz um tempo que eu não vejo, quando eu vejo ali a maioria de nós adultos, ou um ou outro jovem, quase nenhuma criança, porque eles estão talvez na evangelização, eu costumo afirmar, daqui 80 anos, todos nós estaremos no mundo espiritual. Eu, com 44, vou estar com 122, 124 anos, é bastante tempo. Então, eu tenho comigo que 80 anos à frente, todos nós estaremos no mundo espiritual. E deixaremos saudades aqui na Terra, do modo como muitos deixam saudades para nós. Mas como o Livro dos Espíritos pode nos ajudar? Como a doutrina espírita pode nos consolar, nos trazer esperanças para este momento como hoje? Aristóteles, o filósofo Aristóteles, mencionou algo em sua obra muito importante. Ele disse que a razão é capaz de influenciar no sentimento. A razão, ou seja, o pensamento, o bom senso, a análise, é capaz de aliviar a nossa condição de estar sofrendo ou estar com o sistema emocional, a inteligência emocional muito abalada. Se nós refletirmos, ponderarmos na lógica, na razão, o que pede Allan Kardec, nós teremos grandes consolações, grandes esperanças para nós, apoiado pela razão, pela inteligência cognitiva que nos ajuda. Então, fique conosco nessa 1h, 50 minutos, 55 minutos, para nós tentarmos amenizar, jogar um pouco de água e aguar essa dor, diminuir no seu coração isso que você carrega. Eu desejo do meu coração para o seu, que lhe ajude, que lhe alivie, porque tem me ajudado muito também. Quando você é palestrante espírita, quando está ligado a uma religião, como um padre, um pastor, sempre que desencarna ou que morre alguém da nossa religião ou do nosso convívio, ou que temos algum parente daquela pessoa que nos conhece, nos convidam a dizer algumas palavras no velório, e eu passo por isso. Eu sou convidado para falar em velórios, e vou com todo o amor, com todo o carinho, quando é possível eu estar lá.
é que, infelizmente, os velórios não podemos marcar horas. Ó, daqui tantos dias eu tenho um velório para falar. Não, não é possível fazer assim. Então, quando dá certo e eu estou no velório, eu procuro atender e acalmar e consolar o máximo das pessoas que estão ali. E eu sinto uma dificuldade muito grande, um lamento muito grande quando eu vejo que eu não posso usar a verdadeira argumentação que me ajuda. Quando eu tenho que ficar ali meio que tateando para não dizer algo que possa trazer conforto àquela pessoa como eu esperava. Por quê? Porque aquela família, aquela região, eram só meus amigos, mas não eram espíritas. E muitas vezes um espírita daquela família pede que eu represente. E lá também vai passar um padre, lá também vai passar um pastor evangélico que tem comentários muito importantes. Mas, ao meu ver, para não ferir o coração das pessoas que estão ouvindo, eu não explicito que vou falar da doutrina dos espíritos. E eu noto quão difícil é você tentar ou convencer alguém quando você não usa o argumento melhor, ou o argumento verdadeiro, ou o argumento único, ao meu ver. E Kardec, nesta parte, na quarta parte, no Livro dos Espíritos, no primeiro capítulo, na questão 934, ele trata desse assunto, perda dos entes queridos. Como que nós podemos lidar com isso? E a primeira questão que ele faz é tão bonita, é tão grandiosa, porque ele legitima a nossa dor. Ele não coloca que é uma dor fantasiosa, é uma dor criada, ele legitima. E a resposta vai nos mostrando um ensinamento tão bom. Vejam e acompanhem. Kardec perguntou assim aos espíritos que o assistiam: a perda dos entes queridos que nos são caros, ou a perda dos entes que nos são caros, não constitui para nós legítima causa de dor? Tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade. Veja que linda a colocação dele. É legítima, ele reconhece. Eu reconheço que a dor de você se despedir do papai, da mamãe, dos irmãos, de um filho ou neto, a dor maior no coração de uma mãe, de uma avó que perdeu aquele menino, aquela menina que trazia tanta alegria, que aparentemente era uma pessoa tão boa e que era muito boazinha realmente, traz essa dor muito forte. Não é legítima essa dor? Perguntou Allan Kardec. E pessoal, vamos logo de cara dizer, se nós vamos estudar a doutrina espírita, que muitos perguntam, por onde eu começo, que livro eu devo usar? Você tem que começar pelo começo, e pelo começo é o que é o espiritismo, é Allan Kardec. A doutrina espírita, ela se fundamenta nas bases que Kardec construiu para nós com toda segurança. Kardec é um ponto seguro. O que eu vou usar aqui hoje é a autoridade máxima em qualquer outra referência espírita. Nenhuma frase, nenhuma colocação, nenhum ensinamento que vocês podem ter também em outra parte da literatura espírita é maior ou mais importante do que essa que vamos ler hoje, da doutrina dos espíritos, do livro dos espíritos. Tanto que no prolegômeno, Kardec diz que o livro dos espíritos contém a doutrina espírita, ou seja, toda a doutrina espírita está no livro dos espíritos. E as outras 4 obras, o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênesis, Céu e Inferno, onde estão? Elas estão como complemento, como continuação, desdobramento da própria obra, e obviamente não se contradizem. Então, vamos estudar a autoridade maior segundo o Espiritismo, que é Allan Kardec, que é o livro dos Espíritos. E ele perguntou, não é legítima a causa de dor, tendo que nós não fizemos nada para isso acontecer, e é independente da nossa vontade? Veja a resposta. Essa causa de dor atinge, assim, o rico como o pobre. Representa uma prova ou expiação, e comum é a lei. Veja que ele dá uma ideia para nós que todos nós passamos por isso. É natural que todos nós, que somos em seres encarnados, experimentemos isto, de nascer e morrer. E como temos relacionamentos e convivemos com outras pessoas, vamos ver pessoas nascendo e vamos ver pessoas morrendo, desencarnando. Agora, todos passam por isso, tanto o pobre quanto o rico. Tanto aquele que é mais doente quanto o são, todos experimentamos, porque isso é uma prova ou uma expiação a nós, e isso nos serve como aprendizado. A lei é comum a todos.
Quando você escuta isso, dá a ideia da justiça. Todos estão passando, ninguém consegue escapar. A morte não reconhece a autoridade de uma pessoa ou de outra quando não é uma autoridade moral. Quando a autoridade, supondo que ela exista materialmente, e um rico ou um saudável, um homem belo, tem mais autoridade sobre alguém sem essas características, nós não podemos afirmar que a morte reconhece essa autoridade, porque tanto para rico, quanto para pobre, quanto para poderosos, quanto para pouco poderosos, materialmente, socialmente falando, vai atingir a todos igualmente. E ele continua: tendes, porém, uma consolação, em poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Então, Kardec coloca, ou recebe dos espíritos, que a comunicação com os espíritos, ou pelos espíritos dos entes que amamos, que se foram, é uma consolação. A comunicação com eles, aqui de cara eu já vou dizer, está errada, está equivocada a afirmação de que perdemos as pessoas que morreram. Não, você não perde, porque você tem como comunicar com ele. Você só perderia se aquela pessoa deixasse de existir. Aí o universo a perdeu, a existência a perdeu, porque ela não existe mais, isso não acontece. Temos provas no Livro dos Espíritos, e em desdobramentos que Kardec nos traz, de que a vida não acaba, a morte não existe. A morte, ou essa palavra, é uma interpretação para a separação do corpo e da alma. É o retorno. E ela, por nós não termos mais a comunicação direta do contato físico, do relacionamento a hora que nós queremos, nós achamos que a perdemos. Mas tire isso da sua cabeça, não alimente este espinho no seu coração, porque ele lhe machuca. A morte é a momentânea separação de corpo e alma, e que você pode ainda comunicar-se com ele, e pela comunicação você tem consolações. E já poderemos ver quais são as maneiras de se comunicar, eu sei que vocês já sabem algumas delas. Nessa primeira parte da resposta, quando ele fala, essa causa de dor representa uma prova ou uma expiação, é como uma lei. Prova ou expiação é o que nós estamos fazendo aqui na Terra, pessoal. É a maneira com que nossa existência está se pautando, está se acontecendo aqui na Terra. Veja a primeira pergunta que Kardec faz da quarta parte das Esperanças e Consolações, que é a 920. Veja como está tudo ligado, a resposta de ser prova e expiação se explica nessa. Pode o homem desfrutar de uma completa felicidade na Terra? É uma pergunta muito boa. Pode o homem desfrutar de completa felicidade? A resposta, não. Porque a vida lhe foi dada como prova ou expiação. E aqui não é o entendimento somente de que estar em prova ou expiação é estar com dificuldades e por isso justifica sermos tristes, porque não. Muitos homens e mulheres, espíritos elevados que passaram pela Terra e que por estarem também em prova e expiação, foram muito mais felizes do que outros, mesmo tendo provas mais difíceis, expiações mais longas e duradouras e dolorosas. Vejam exemplos que vocês querem ter na humanidade. Muito fácil, temos vários exemplos. Porém, sendo dado como prova ou expiação, a partir de um item 100 do Livro dos Espíritos, nos é explicado que somente os espíritos bons da escala espírita ou os imperfeitos passam por provas ou expiações. Os puros, ou seja, os perfeitos, já não passam mais por prova ou expiação. E que passar por prova e expiação é um testemunho ainda da nossa imperfeição moral. E Kardec coloca que quanto mais perfeito, quanto mais elevado, quanto menos vícios ele tem, quanto mais virtudes ele tem, ou menos coisas boas, mais é a distância da sua felicidade. Portanto, estar em prova e expiação, entendendo bem pela doutrina, significa um espírito ainda que experimenta situações difíceis para a própria lapidação. E ele, então, não é plenamente feliz, porque não é um espírito perfeito ainda.
Se ele não tivesse em prova e expiação, não é porque só ele não tem que reencarnar, porque Jesus, por exemplo, nosso mestre, que é um espírito perfeito, ele encarna, ele não reencarna, porque o próprio Cosme me ensinou, que ensinou de Allan Kardec, que o ensinou, que reencarnação não é somente ao pé da letra tomar um corpo de carne, ou entrar outra vez, reencarnar, entrar na carne uma outra vez. Não, é lançar mão de um corpo físico para evoluir. Isso aconteceu comigo, acontece com vocês, mas não aconteceu com Jesus, pelo menos nesta encarnação, quando tivemos a visita do nosso mestre ao planeta. Ele sim também evoluiu, mas depois de atingida a condição de espírito puro, não mais passa por prova e expiação, porque é um espírito perfeito. Nada mais o ensina uma prova, uma expiação aqui da Terra. Ele tem o seu estágio evolutivo de uma maneira que nós não concebemos mais. Então, estar em prova ou expiação, essa resposta é muito lógica. E ele diz, porque a vida lhe foi dada como prova e expiação, porque você é um espírito ainda imperfeito, ou pelo menos um bom espírito, mas mesmo o bom espírito precisa passar por provas e expiações, o que define que você não tem a plena felicidade, porque não é um espírito perfeito. Veja que interessante. Mas a resposta continua e diz, dele, porém, ou seja, desse espírito, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na terra. Essa suavização dos males é muito interessante, porque a gente entende que estar na Terra vai ter as vicissitudes, as atropelações que nós temos do dia a dia, a perda dos entes queridos, porém, nós podemos suavizar essas dores pela inteligência, pela razão, pelo que eles estão nos dizendo aqui, tá bom? Então, voltando aqui na perda dos entes queridos, Kardec obteve essa resposta. Essa causa de dor atinge a todos porque é uma lei, e porque vocês também estão em provas ou expiações. Ele vai dizer, tendes, porém, uma consolação em poder se comunicar com eles. E a comunicação com os espíritos, pessoal, lá em Deuteronômio, no Velho Testamento, nos foi proibida. Mas o motivo que Moisés proibiu é muito bem explicado. Kardec fez texto sobre isso. É porque a humanidade estava usando esse recurso de uma maneira muito errada, muito infantil, perguntando ao mundo dos espíritos, ou aos espíritos, o que deveria fazer, decisões que cabe a nós encarnados tomarmos, e que nós não podemos culpar ou responsabilizar qualquer anjo da guarda, qualquer guia espiritual que tenhamos, por estarmos tomando decisões, sendo que eles nos inspiram, mas deixam que nós sejamos os senhores de cada decisão, de cada projeto que queremos seguir, que cada escolha, cada caminho, e nós vamos responder pelos erros e pelos acertos. Eles nos inspiram, mas não determinam o que vai ser, porque nos foi dado o livre-arbítrio, e é muito importante isso. Então vamos lá. Podemos nos comunicar pelos espíritos através da evocação. Kardec já vai fazer na próxima questão, chamando realmente os espíritos para conversar numa reunião mediúnica, de uma maneira que precisa ficar desmistificado que isso é proibido. Não, não é proibido. Feito da maneira correta, podemos fazer. Mas também podemos nos comunicar com os espíritos através da emancipação da alma. Quando dormimos, o nosso espírito sai do corpo, fica ligado a ele por estar ainda encarnado, mas ele pode se relacionar com espíritos até de outro planeta, espíritos já desencarnados que gostam da gente, e que se nós o merecermos e quisermos e pedirmos do coração com sinceridade, podemos encontrar com os entes queridos. Ah, mas nós não lembraremos muitas vezes, realmente não lembraremos, e Kardec explica que é bom não ficar lembrando tanto dos sonhos, porque senão viveremos duas vidas, a vida encarnada, que é a que estamos vivendo no momento, que deveria ser totalmente dedicada, e viveríamos a vida espiritual, muitas vezes até querendo voltar para lá antes da hora, de tão bom, tão gostoso que é, quando em equilíbrio, a vida no mundo espiritual. Então, a resposta é essa. A comunicação pode ser feita através da emancipação da alma e também das preces. Nós podemos, durante a nossa prece, orar por aquele ente querido, conversar com ele, falar em voz alta, dar uma opinião. Sendo possível, ele se aproxima de nós, acompanhado de um mentor, nos inspira a uma ideia, nos consola. E mesmo que não lembremos, como eu estava dizendo, quando acordamos, parece que a dor diminuiu, parece que eu estou mais forte, mais conformado com aquela situação. E isto é uma consolação muito gostosa. Mesmo que eu não me lembre, eu não preciso da lembrança para que a dor vá embora.
Se eu der um remédio para uma pessoa dormindo e ela acordar sem a dor, ela não sabe que tomou remédio, mas acordou sem a dor. É isso que a gente quer dizer. Se uma pessoa toma um soro e o médico coloca no soro um remédio, mesmo ela não vendo aquele remédio sendo colocado e a dor foi embora, já lhe serviu. É isso que ajuda a gente. Mas vamos ver a próxima questão que tem muito a ver com essa questão da evocação. Chamar um espírito para uma comunicação. Que se deve pensar da opinião dos que consideram profanação as comunicações com o além-túmulo? O que pensar? O que eu devo considerar disso? Veja o que diz Allan Kardec nessa resposta. Não pode haver nisso profanação quando haja recolhimento e quando a evocação seja praticada respeitosa e convenientemente. Então a resposta é assim: é sempre profanação? É proibido evocar os espíritos das pessoas que já se foram? Não. Não é sempre proibido. Se for feito com método, como ele explica no livro dos médiuns, se for feito com respeito, se for feito com conveniência, é muito bem-vinda, é muito saudável. E olha a prova que os espíritos nos dão dessa afirmação que acabaram de fazer. A prova que assim tendes é no fato de que os espíritos, quando vos consagram afeição, acodem com prazer ao vosso chamado. Olha, então evocar os espíritos, que é diferente de invocar. Evocar é chamar para vir aqui, para dar uma comunicação. Invocar é chamar em mim. Invocar a ajuda de Jesus. Quando eu faço uma oração a Jesus pedindo uma orientação, eu estou invocando o nosso mestre. Mas quando eu chamo, o Kardec chamava um espírito para dar uma opinião, para comunicar, para contar como está sendo a vida dele, ou explicar algumas questões que Kardec tinha, era uma evocação. Porque Kardec não estava chamando aquele espírito para uma ajuda íntima, para uma intuição, para uma inspiração. Então era uma evocação. E aqui Kardec está sendo muito claro, é evocar os espíritos. O Livro dos Espíritos, na questão 936, está nos dizendo que não é proibido fazer isso. Mas é que o problema que nós vivemos grandiosamente é que somos muito equivocados nesse trajeto de perguntar aos espíritos. Nós perguntamos a eles coisas que fazem com que a nossa curiosidade queira ser aceita, a curiosidade de responder uma questão, de satisfazer nossa vaidade, de diminuir a minha dor. Isto que é uma falta de respeito, uma falta de postura adequada para falar com eles. E além disso, para você fazer uma evocação ou conscientemente achar-se no direito de fazer isso, o nosso comportamento precisa mudar bastante. Nós temos que ter uma reunião mediúnica séria, uma reunião mediúnica de médiuns dedicados, moralmente, comportamentalmente, de esclarecedores e doutrinadores que, como Kardec diz, em todo início, chamar o anjo da guarda daquele grupo, chamar individualmente o anjo da guarda de cada um, pedir a assistência deles no nosso encontro mediúnico, importante, sagrado. Mas não é simplesmente na hora, ó, pessoal, vem aí, chega aí. Não, não é assim. É um chamado de comportamento também. Um comportamento semanal que foi digno, condizente a alguém que merece essa atitude, e não de alguém mimado, alguém que tem um comportamento equivocado, que é paparicado, porque acha que os espíritos nos devem satisfação. E tudo isso ainda, por incrível que pareça, a Valdete até me tranquilizou quando ela mencionou, isso é egoísmo da nossa parte, pessoal, nós não estamos criando a dor que sentimos e não estamos preocupados com o bem-estar de cada ente querido que se foi. Então ele diz isso aqui, ó, o espírito, perdão, acho que eu mudei a página aqui, isso, não pode haver nisso profanação. A prova de que assim tem é o fato de que os espíritos atendem ao vosso chamado, acodem com prazer, sentem-se felizes por vos lembrardes deles e por se comunicarem convosco. Ou seja, então eu vou, chamo os espíritos, já mais elevados, eles vêm mais elevados ou menos elevados, não interessa, o que eu estou dizendo, foi autorizado, está de acordo com a erraticidade, com a lei da espiritualidade, lei maior, lei de Deus, eles vêm até nós, podem se comunicar, gostam disso, ficam felizes e atendem. Como pode haver nisso uma profanação?
Se eu estou pedindo a ajuda de um professor, não estou entendendo aqui essa matéria, o senhor não poderia vir aqui? Ele vê que eu sou um bom aluno, eu prestei atenção durante a explicação, eu fiz vários exercícios, naquele eu estou com um pouco de dificuldade. E eu percebo que ele vem sorrindo, atende ao meu chamado, sorri para mim na explicação, me dá parabéns pelo meu comportamento. Como pode haver um erro entre eu chamar uma pessoa assim, a evocar um espírito? Ele continua aqui, ó. Sentem-se. Ah, não, que eu já li para vocês. Olha só, Kardec vai escrever uma parte. Quando você ver o Livro dos Espíritos, que tem a pergunta, uma resposta e um texto depois, com uma letra um pouco diferente, um tamanho de fonte diferente, é porque Allan Kardec que está escrevendo, tá bom? Esse é o comentário, então, do próprio Kardec, nosso codificador, nosso homenageado no mês de outubro, sendo que no dia 3 de outubro, onde iniciou esse projeto, a 43ª Semana Espírita de Allan Kardec de Franca, mês Espírita de Allan Kardec, perdão, nós iniciamos no dia do nascimento de professor Hipólito Leon Denis Rivaio, que é o professor Kardec, tá bom? Então Kardec escreve assim, ó: a possibilidade de nos pormos em comunicação com os espíritos é uma dulcíssima consolação. Então, se estamos falando de consolações e esperanças, a possibilidade de falar com alguém é uma doce consolação, pois que nos proporciona meio de conversarmos com os nossos parentes e amigos, que deixaram antes de nós a terra. Pela evocação, ou seja, pela evocação, eles se aproximam de nós, eles vêm colocar-se ao nosso lado, nos ouvem e respondem. Cessa assim, por bem dizer, toda a separação entre eles e nós. Porque, fala a verdade, quando nós estamos aqui agora nessa pandemia, falando pela internet a grande maioria das vezes uns com os outros, com os parentes, com os amigos, para evitar de ter proximidade, estamos usando esse recurso, graças a Deus temos esse recurso, devemos ser gratos a isso, a espiritualidade, a Deus, a tecnologia, a ciência que nos possibilita isso. Nós não estamos nos comunicando, nós nos matamos a saudade, nós não... Então, cessa toda a dificuldade, porque na verdade é isso que fazemos. Auxiliam-nos com seus conselhos, testemunham-nos o afeto que nos guardam e a alegria que experimentam por nós lembrarmos deles. Para nós, grande satisfação é sabê-los felizes. Puxa, meu filhinho estava feliz. Nossa, me senti tão bem daquele momento quando eu lembrei dele. Eu sonhei com ele e ele me falou coisas que parecem ser verdades, um contato, uma comunicação. É aqui que está a consolação, na possibilidade, mas nós estamos fechando os olhos, os ouvidos, virando as costas para isso. Nós estamos muito crianças espirituais, nos comportando como pessoas que não estudam a doutrina, que não se esforçam, como o próprio codificador pede, não domam as más inclinações, não têm direito, não conseguem. E não é por não ter direito de Deus virar as costas e ficar bravo, não. É uma lei. Como é que eu posso andar de bicicleta, saber me equilibrar em duas rodas, se eu nunca pratiquei? Como é que eu posso ter uma oração mais profunda se a minha mente tagarela não para de pensar em outra coisa enquanto eu estou ali tentando me dedicar à prece, porque agora veio a dor bater a minha porta, as portas do meu coração, e eu não consigo concentrar em outra coisa. Então, é difícil agora, mas será um começo, em qualquer momento que começarmos. E que é bonito, ó. Para nós, grande satisfação é sabê-los felizes, ditosos, informar-nos por seu intermédio, através deles mesmos, dos pormenores da nova existência, a que passaram e a adquirir a certeza de que um dia iremos nos juntar a eles. É aquela questão, daqui a 80 anos está todo mundo no mundo espiritual. Então, pessoal, veja que gostoso saber disso. Nós estamos autorizados por Allan Kardec e pela doutrina espírita de nos colocarmos em comunicação com os espíritos, chamá-los para dar comunicação, mas de uma maneira respeitosa, com bom senso, com regras, com uma postura que está bem explicada no Livro dos Médiuns e que não cabe a nós agora, talvez, entrarmos nessa questão, porque aprofundaríamos demais no tempo e não conseguiríamos ter tempo para isso. Mas leiam o Livro dos Médiuns. Vejam que eu tenho aqui, no Livro dos Médiuns, um comentário que Allan Kardec diz assim, ó, espíritos que podem ser evocados. Opa, essa questão é muito boa. Será que o meu pai, o meu filho, o meu irmão, meu amigo, meu professor pode ser evocado? Pode ser chamado para comunicar? Não é uma ofensa? Não seria somente uma questão de eu perguntar para
para espíritos mais elevados, veja o que o texto inicia. Podem ser evocados todos os espíritos. Kardec fez uma afirmação importante aqui. Podem ser evocados todos os espíritos. Seja qual for o grau da escala a que pertençam, os bons como os maus, os que deixam há pouco tempo a vida, como os que viveram nas mais remotas eras, os homens ilustres, como os mais obscuros, nossos parentes e amigos, assim como os que nos são indiferentes. Kardec, nesse argumento, nessa frase, coloca: todos os que estão desencarnados podem ser evocados, desde que feito respeitosamente, com método, com disciplina, com regra, com o merecimento de um comportamento adequado. Mas não é o quesito de, esse não pode porque... Não, todos podem, até o mais elevado, até o mais inferior da escala espírita. Mas não é dito que eles queiram ou possam sempre vir ao nosso apelo, independente de sua vontade pessoal ou da permissão que lhes pode ser recusada por uma força superior. Então é aquela situação, nós podemos evocar, mas não é certo que eles vão vir dar uma comunicação. O próprio Allan Kardec define o Livro dos Espíritos, ou define a ciência espírita como uma ciência de observação, que é muito clara, é aquela ciência onde você não pode manipulá-la ao seu bel prazer. A astrofísica é uma ciência de observação, porque eu não posso parar o Sol, eu não posso mudar a ordem do movimento dos planetas, eu não posso atrasar ou adiantar um eclipse. É uma ciência de observação. A matemática, por exemplo, já não é uma ciência de observação. É uma ciência onde você usa puramente a razão, você mexe com ela. Você pode apagar o quarto, ficar no escuro e fazer matemática, mas você já não pode fazer isso com uma ciência de observação. Então você pode evocar os espíritos, mas eles podem não atender por vários motivos, porque não tem permissão, por uma vontade pessoal deles, eles não querem vir comunicação, tá bem? Podem eles ser impedidos por motivos que nem sempre nos é dado penetrar, ok? Essa é uma questão, então, que ele nos deixa claro. Também no Livro dos Médiuns, na questão 269, no item 269, quem quiser ler o Livro dos Médiuns, pode ler. Se eu falo Livro dos Médiuns 269, pode pegar lá e já contando, não está dentro de um parágrafo e tem outro 269, não. Kardec faz de uma maneira inteligente que você pode pegar e em qualquer parte do livro, a 269 é única, ela é sequencial, tá bem? Ele coloca assim, os espíritos podem comunicar-se espontaneamente ao acudir ao nosso ou acudir ao vosso chamado. Isto é, por evocação podem vir. Pensam algumas pessoas que todos devem abster-se de evocar tal ou tal espírito, e ser preferível que se espere aquele que queira comunicar-se. Fundem-se em que, chamando determinado espírito, não podemos ter a certeza de ser a ele ou aquele que se apresente. Ele vai dizer que, mas se eu não chamar, eu chamando eu posso saber. Kardec não concorda com essa ideia. O que eu quero dizer e reforçar é que nós podemos fazer isso, mas atenção, quem está nos ouvindo aqui agora, não é, então eu vou chamar o meu filho para comunicar-se aqui comigo agora, sozinho na sua casa, você não tem o preparo, talvez, o ambiente pode não estar adequado para receber a presença do seu filho, mas você pode, estudando o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, entender como fazer, e aí você faz com segurança. E pode que, dependendo do seu merecimento, dependendo da condição que você tem de fazer essa evocação, ser atendido, atenuar o seu sofrimento, diminuir a sua dor, isso é muito importante e vai lhe fazer bem, para diminuir a sua dor, para consolar, para te dar esperanças, tá bem? Voltando então, ali no Livro dos Espíritos, seguindo essa sequência que trata da perda dos entes queridos. E se você perder um ente querido, essa palestra nos ajuda muito. Kardec perguntou: como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam? Olha que pergunta importante. Eu acho que esse é o maior argumento para quando você quer explicar para alguém que sofrer só vai fazê-lo sofrer também. Mamães, vovós, irmãos, pais, o seu sofrimento aqui na Terra por causa de alguém que morreu, eu lamento, mas faz sofrer esse alguém que morreu.
Se você quiser que ele fique bem, que ele fique em paz, que ele fique melhor, não sofra tanto assim. Busque argumento, busque força, busque um jeito de você não carregar um fardo tão pesado que você mesmo está criando, porque ele sofre também. Então, se você não quer que ele sofra, se você está triste com a morte dele, tenta imaginar que você pode comunicar-se com ele dessas maneiras que falamos e que você logo mais estará em contato com eles, porque todos iremos morrer e nós encontraremos com eles. Isso é um fato observado em várias vertentes espíritas, como um fato inquestionável. Então, você sofrendo, a Kardec perguntou, como recebem lá os espíritos aquele sofrimento de uma mãe, de um pai, de um irmão, de um amigo que ficou na Terra? Veja, o espírito é sensível à lembrança e à saudade dos que lhe eram caros na Terra. Pessoal, é muito importante. O espírito é sensível. O que é ser sensível? É reagir mediante a ação, a influência de alguma coisa. Por exemplo, o nosso corpo é sensível ao sol. Se eu me expor ao sol, eu vejo que ele altera-se, que ele influencia, que ele sente alguma coisa. Uma boneca, por exemplo, não é sensível ao sol. Ela pode ficar no sol que ela não se bronzeia. A não ser que seja aquela bonequinha bronzeadora que saiu um brinquedo que era muito legal. Mas é uma artimanha que não é bem o que acontece com o nosso corpo. Não, ela não tem melanina. Então, o nosso corpo é sensível ao sol. Os espíritos são sensíveis aos nossos sentimentos, às nossas lamentações, às nossas alegrias aqui da Terra. Ele fala, é sensível à lembrança e à saudade dos que eram caros na Terra. Mas uma dor incessante e desarrazoada o toca penosamente. Então, uma dor descontrolada que toca eles, incomoda, faz mal, impede que eles se libertem de um sentimento que já está judiando deles há tanto tempo e que não precisava fazer, porque é uma atitude é uma atitude rebelde nossa. É que eu não queria machucar nenhum coração de mãe chamando ninguém de rebelde, mas é uma atitude que aparentemente vem de um pouco de incompreensão, de um certo egoísmo, de um orgulho ferido, porque você questiona, eu não posso passar por isso, como Deus foi fazer isso comigo? Porque se a morte é uma coisa que foge ao nosso alcance, à nossa determinação, como Kardec ouviu, eu imagino que foi decidido por uma força superior, vamos dizer, Deus. Então, se você está achando que foi Deus que decidiu, cabe a nós questionarmos por que ele fez isso? Eu consigo entender se ele me responder? Não era melhor eu ser resignado, aceitar aquilo e tentar ser feliz mesmo com essa contrariedade? Resignação é eu ser feliz ou aceitar aquilo que eu não gostaria que acontecesse, mas que aconteceu e que eu não posso mudar. E resignação é uma das 3 forças ou 3 características que na prece seremos sempre atendidos, segundo Allan Kardec. A coragem, a paciência e a resignação. Então, sejamos resignados, vamos pedir ajuda a Deus, a Jesus, aos espíritos, aos anjos da guarda, que nos ajudem na resignação, na aceitação daquilo. Então ele diz, ó, e de confiança em Deus, aqui, ó, desarrausado toca penosamente, porque nessa dor excessiva, ele vê falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte, um obstáculo ao adiantamento dos que choram e talvez a sua reunião com estes. Então você levando esse sentimento, chorando, completamente desajustado, completamente equivocado, você não consegue fazer com que a comunicação com ele seja feita. E além do mais, o que é pior, você está causando sofrimento a eles. Pensem nisso. Agora, se você acha que não está, da onde vem a sua afirmação que não está? Da onde você argumenta que não está? Como você sabe que o seu choro não está fazendo mal a eles? Vejam bem, se você está aqui na Terra e vê alguém que você ama muito chorando, você fica feliz? Agora, se ela estiver chorando de alegria, emocionada por uma coisa boa que aconteceu, aí é diferente. E é o que eu vou lançar mão de uma resposta que foi feita ao nosso Chico Xavier e que ele estava totalmente embasado em Allan Kardec para responder. Quando você ouve o Chico, ou o desdobramento que o Chico trouxe, se apoiando em Allan Kardec, faz valer a frase de Emmanuel que pede, se alguma afirmação que eu fizer, diz Emmanuel, chocar-se com a opinião do codificador, fica com a opinião do codificador, confia nele.
mas quando elas são unânimes, eu digo, que bom poder confiar nos dois, que bom ver que existe um estudo, existe uma lógica que Allan Kardec nos trouxe muito profunda. Foi perguntado ao Chico do Pinga Fogo por uma mãe. Ela disse assim: perdi um filho há 1 ano e choro muito. Quero saber se as minhas lágrimas estão prejudicando o meu filho. Olha só, pessoal, que pergunta objetiva. Foi feita ao Chico Xavier. E ele, na sua bondade, respondeu assim: quando as lágrimas nascem do nosso reconhecimento a Deus pelos benefícios que recebemos, quando as lágrimas refletem a nossa saudade tocada de esperança, veja, esperanças e consolações. Os nossos amigos desencarnados nos dizem que as lágrimas fazem a eles muito bem, porque elas, as lágrimas, são luzes no caminho daqueles que são lembrados com imenso carinho. Então, confirmou. Lágrimas limpas, lágrimas de alegria, aquela lágrima que quando você fala da sua infância, você até disfarça que seu olho lacrimejou um pouquinho, fazem bem, porque alegra a gente. Imagina como você se sentiria de alguém falando de você: nossa, eu tinha tanta saudade do Tato, puxa, ele era tão bacana. E você está encarnado, você está só vendo um vídeo que você viu, uma conversa que você captou. Você fica feliz dessas lágrimas. Agora, se aquela pessoa está sofrendo por uma atitude que você fez e que você não teve direito à autonomia, você somente desencarnou, também não era da sua vontade, você fica triste. Então, aí ele continua, veja isso. Mas quando as nossas lágrimas traduzem revolta de nossa parte diante dos desígnios de Deus, que nós não podemos de imediato sondar, quando essas lágrimas retratam rebeldia, revolta, essas lágrimas prejudicam e muito os desencarnados, tanto quanto prejudicam também os encarnados. Então eu só me apoiei aqui numa parte do Chico Xavier, porque amo também o Chico, e concordo que ele seguia Allan Kardec. Eu não sei se vocês sabem, quando o Chico sai de Pedro Leopoldo e vai a Uberaba, visto que as irmãs estavam conflitando, muita gente na casa dele, ele pega um único livro, e me parece ter sido um exemplar do Livro dos Espíritos. Este livro. Se o Chico leva com ele um único bem material, nem as próprias roupas ele leva. É porque era um valor muito grande para o Chico. E o Chico foi uma referência muito grande para nós. E o Livro dos Espíritos era o seu guia, era a sua orientação maior. Ele, como um médium sincero, verdadeiro, que trouxe tantas coisas importantes, recebeu do Livro dos Espíritos toda a influência da orientação. Agora Kardec, meus amados, vai dizer um texto dele tão bonito, tão profundo, que eu quero que vocês abram os ouvidos para ouvir. Eu gostaria de ler esse texto e que servisse de um recado para a gente, um consolo, uma comparação, fazendo o que Aristóteles pediu. Use a razão para ajudar na sua emocional, na sua dor, no seu sentimento. Use a razão para diminuir isso, ou para aumentar a sua alegria. Estando o espírito mais feliz no espaço do que na terra, ou seja, depois de desencarnado, lamentar que ele tenha deixado a vida corpórea é deplorar que ele seja feliz. Se um espírito muda de país, está num outro lugar e está lá mais feliz, e eu chorar, eu lamentar por isso, é deplorar pela felicidade dele, é querer torcer contra, é não estar feliz que ele esteja feliz. Figuremos, olha esse exemplo, olha a clareza de Allan Kardec. Figuremos 2 amigos que se achem metidos na mesma prisão. Ambos alcançarão um dia a liberdade, é um fato. Uma hora vence a pena. Mas um a obtém antes do outro. Seria caridoso, ele vai fazer uma pergunta, seria caridoso que o que continuou preso se entristecesse porque o seu amigo foi libertado primeiro? É caridoso, é certo eu imaginar, poxa, meu amigo já está lá vendo a família, já está lá com aquelas pessoas que ele gosta, indo e vindo aonde ele quer que esteja. Poxa vida, isso é duro, eu não posso imaginar uma coisa dessa. Não é falta de caridade com ele? Veja o que ele vai continuar. Não haveria de sua parte, do espírito ali, do homem que continuou preso, nessa metáfora que Kardec faz, não haveria de sua parte mais egoísmo do que afeição em querer que do seu cativeiro
e do seu sofrer partilhasse o outro por um tempo igual, realmente, um cometeu um delito e tem lá tantos anos para pagar, é a pena. Outro cometeu um outro delito e tem um outro tempo. Venceu o tempo de um. Não seria injusto eu querer que aquele que já está com direito à liberdade ficasse ali só para ficar comigo? Só para eu não sentir dor? Só para eu não sentir uma saudade? Vocês não conseguem ver lógica, razão? Querem contra-argumentar contra? Pode argumentar. Mas tem que ser um argumento que vem do coração e da mente. Para você falar, não, realmente, meu, esse argumento que o Kardec está dando aqui é melhor, eu não tenho outro exemplo. Ah, não, mas ele está comparando um homem preso e aqui na Terra eu não estou preso. Está sim. Aqui na Terra nós estamos presos, é um cativeiro a Terra. É o mesmo pensamento de Sócrates, e Sócrates que tem um poder de pensamento que mudou a história como antes e depois dele no quesito filosofia. Ele diz que o homem, a alma, é capturada pelo corpo, vive um tempo ali no corpo e depois é libertada. A palavra libertação é usada pelos gregos. Liberdade na morte. O próprio Sócrates tinha confiança absoluta que ele encontraria com as pessoas que ele amou, que ele conviveu. E eu digo isso porque Allan Kardec coloca Sócrates, Platão como membros que colaboraram para o nosso pensamento. Está no Evangelho segundo o Espiritismo esse pensamento, ok? Kardec vai continuar. O mesmo se dá com dois seres que se amam na Terra. Agora, teve essa comparação da prisão? O mesmo se dá. O que parte primeiro é o que primeiro se liberta e só nos cabe felicitá-lo, aguardando com paciência o momento em que o nosso turno também o seremos. Aguardando com paciência. Eu já fiquei vendo e fico lamento, triste, compartilhando a dor, mas mamães que tentam acabar com a própria vida, porque algum filho único ou não, mas um filho se foi, e ela tenta acabar com a própria vida com o objetivo de encontrar esse filho. Não encontrará, minha mãe, não encontrará. Kardec tem na Revista Espírita dois espíritos que se mataram por se amarem, não poderiam ter ficado juntos como marido e mulher, eles morrem no mesmo leito. O marido da esposa era tão elevado espírito, tão bondoso, que faz todo o velório de ambos, enterram juntos, mas quando Kardec convida Santo Agostinho a trazê-los ali, se eu não me engano, Santo Agostinho ou São Luís, acho que São Luís, diz que não era possível ainda trazê-los para a comunicação, e quando fosse avisaria. Veja a evocação com respeito. Kardec evocou muitas pessoas, e a lei de Deus ela não se altera, se poderia para ele, pode para nós também, só tem que ser feito com respeito, com critério, com método. No momento correto, os dois espíritos, ambos então que se suicidaram, estavam ali, e Kardec pergunta se um deles, perguntar aos dois, via o outro. Ele fala que não, que ele estava ali e não tinha ninguém no ambiente. Então, não funciona essa atitude, porque é uma atitude de rebeldia, de desconsideração à inteligência e o amor de Deus para nós. Não funciona esse modo, mas se esperarmos com paciência, resignação, coragem, estaremos juntos assim que quando foi decidido o nosso momento de desencarne, tá bom? Kardec vai continuar só mais esse parágrafo desse texto. Façamos ainda a este propósito outra comparação. Tendes um amigo que junto de vós se encontra em penosa situação. Pensa uma situação que é penosa, está acamado, está enfermo, está doente, está com dor, está de alguma maneira vivendo penosamente. Sua saúde, os seus interesses exigem que vá para outro país, onde estará melhor a todos os respeitos, estará melhor em todos os sentidos, vai ter mais saúde, vai ter mais oportunidades, vai viver melhor, vai exercer sua profissão, o seu talento de algum modo em outro país, que não está conseguindo nesse. Aqui é melhor em todos os respeitos. Deixará temporariamente de se achar ao vosso lado, mas com ele vos correspondereis sempre. A separação será apenas material. Desgostar-vos-ia o seu afastamento, embora para o bem dele? Kardec, não satisfeito com um exemplo, nos dá outro, nos joga na cara, com amor, essa verdade. Você jura que você ficaria chateado? Você está vendo uma pessoa desempregada, não consegue trabalho aqui nessa cidade ou nesse país, está enfermo, está difícil, mas em outro país ele vai ter trabalho, vai melhorar muito, e você pode comunicar com ele, você não comunica porque a gente não quer, porque a gente
a gente é mimado, a gente não é estudioso, a gente não tem método, a gente é indisciplinado. Por isso que a gente não consegue comunicar direitinho. Então, quando você, conseguindo comunicar, recebe a notícia do próprio filho, do próprio amigo que está lá e está melhor, você jura que você acha justo se entristecer por causa da tua saudade? Pessoal, lembra que Jesus, quando anunciou o próprio desencarne, disse: caríssimos, por um pouco apenas estarei convosco, eu vou partir. E Pedro lamenta que não vá, só por cima do meu cadáver, mestre, que não é essas palavras, mas esse sentido. Jesus não concorda com isso, ele diz: afasta-te de mim, opositor, que ele fala, afasta-se de mim, Satanás, é opositor à vontade do meu pai. Não é o Satanás aqui como um espião infiltrado no corpo de Pedro, que era o próprio Satanás, não é nada disso. Afasta de mim, opositor à vontade do meu pai, que não compreende a vontade do meu pai. É desígnio maior, Pedro. O que somos nós para questionar? O próprio Cristo, na sua prece talvez mais linda, quando ele fala: meu pai, se possível, afaste de mim esse cálice, mas faz a tua vontade, não faz a minha, deixando claro as nossas preces, podemos expressar o nosso pedido, podemos louvar, pedir ou agradecer, segundo o Livro dos Espíritos, Allan Kardec coloca. Na prece podemos louvar, pedir ou agradecer, mas pedir sempre aquilo que achamos que é razoável e considerar essa afirmação final: mas faz, pai, a tua vontade e não faz a minha, porque o Senhor é todo amor e sabedoria e eu não. Eu não sei o que é melhor, eu não amo, eu amo meu egoísmo, eu sou egoísta, eu sou orgulhoso. Então, como pode algo acontecer para me ferir assim? Eu não consigo argumentar de outro modo que não seja orgulho ou egoísmo, o que nós temos, para lamentar, para justificar a falta de alguém e, portanto, sofrer, tá bom? Então, essa parte é um texto que continua, mas eu não quero tomar muito mais o tempo. Eu tenho 5 minutos para completar 1 hora, então eu gostaria que vocês comigo ouvissem essa mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, um dos capítulos mais importantes deste livro, que é o item 22. Bem-aventurados os aflitos, é o capítulo 5, e o item 22 é: se fosse um homem de bem, teria morrido. O espírito Fenelon ditou uma carta, ditou para um dos médiuns que assistia Allan Kardec, e Kardec obteve essa afirmação. E depois desse texto, eu encerro a minha palestra pedindo isso. Allan Kardec nos ensina que a perda dos entes queridos não é uma perda. A perda dos entes queridos é só uma falta de comunicação com eles, e que é o nosso orgulho e egoísmo que está lamentando, entristecendo a mim e a ele, aquele que amamos, quando eles se vão e eu fico ferido. Mas vejam isso, abram os ouvidos e o coração para receber essa digna mensagem, esse notável texto de Allan Kardec pelo Espírito Ferdinand, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Falando de um homem mau que escapa de um perigo, costumais dizer: se fosse um homem bom, teria morrido. Pois bem, assim falando, dizeis uma verdade, pois, com efeito, muito a miúde, ou seja, muito frequentemente, acontece dar Deus a um espírito de progresso ainda incipiente, ainda muito pequenininho, prova mais longa do que a um bom espírito, que por prêmio de seu mérito receberá a graça de ter tão curta quanto possível a sua aprovação. Lembram do texto que nós lemos no início, que o homem na terra está em prova ou expiação? Então, estar em prova ou expiação é desconfortável, é desagradável, comum a espíritos imperfeitos ou bons, pelo menos, não os perfeitos ou puros. E que, então, quanto mais curta for esta prova, essa expiação, melhor é para o espírito. E que Deus pode dar a um espírito que ainda está muito incipiente uma prova mais longa, ele não sabe a matéria, ele tem que estudar mais, tem que aprender mais. Aquele outro já aprendeu, já está realizada a sua obrigação, já pode voltar para casa, já não precisa mais ficar ali na escola, nessa escola exigente, que é o planeta Terra, nessa escola difícil. Então veja que bacana, e nós fazemos muito bem isso, hein? Não só entre vizinhos ou entre familiares, mas entre políticos, entre homens e mulheres com notável publicidade, popularidade na sociedade. Às vezes um homem bom, um homem da nossa família, um homem público tem uma doença ou acontece uma tragédia, a gente fala, e aquele outro lá que está mal, que é ruim, não está passando por isso.
ou quando acontece uma tragédia, um acidente e sobrevive um homem que nós não consideramos bom, o que é muito errado julgarmos, mas gostamos muito de fazer isso e fazemos, a gente diz, se fosse um homem bom, teria morrido, esse vaso ruim aí não quebra. Cuidado, pessoal, eles estão nos chamando a atenção a isso. Ele vai continuar assim. Por conseguinte, quando vos utilizais daquele axioma, não suspeitais de que proferes uma blasfêmia. Ou seja, quando você pronuncia esse axioma, se fosse um homem bom, teria morrido, e é verdade que eles estão falando, não precisa suspeitar de que você está proferindo uma blasfêmia. Axioma é uma palavra que aparece também na primeira resposta da primeira questão do Livro dos Espíritos, o que é Deus, quando ele fala num axioma que vocês aplicam à vossa ciência. Axioma é um postulado, uma proposição, é uma verdade que não pode ser provada, porque pelos próprios gregos nada pode ser provado, tendo que eu crio duas hipóteses para uma conclusão, e se eu for ficar perguntando sempre nas hipóteses, eu nunca vou ter fim, mas então Euclides coloca, vamos criar um postulado, e o postulado é esse, se fosse um homem bom, teria morrido. Vocês estão até certos nesse pensamento, porque o homem bom já cumpriu a sua tarefa e já pode voltar para casa. Olha a continuação. Se morre um homem de bem, cujo vizinho é mau homem, logo observais, antes fosse esse. Pessoal, não façamos isso, hein? Não nos cabe julgar quem deve morrer, quem não deve morrer. Enunciais uma enormidade. Enormidade, pessoal, é uma palavra que significa desproporção de grandeza, um crime ou uma falta. Então, eu digo ali, cujo vizinho é mau, enunciais uma desproporção, se você falar, uma injustiça, é um crime, uma falta falar isso. Porquanto, aquele que parte concluiu a sua tarefa, e o que fica talvez nem a haja começado. Nossa! Coloque-se na posição de um professor. Você passa 2 tarefas a 2 alunos. Um cumpriu a tarefa, já fez o que você mandou, já não tem mais o que fazer, ele terminou. Ele pode sair daquela situação. O outro nem começou. É justo deixar os 2 saírem? É justo deixar os 2 não saírem? Olha que comparação. Quem tenta contra-argumentar contra essa verdade é impossível. E o melhor, para que tentar contra-argumentar algo que nos faz bem, que nos mostra amor, carinho, que dá a impressão, nosso filhinho está vivo e está feliz, e não quer que eu fique triste, quer que eu desempenhe o trabalho. Então, se falar isso é uma enormidade, é uma desproporção de grandeza. Porquanto aquele que nem começou a tarefa, ainda você está achando que pode desencarnar. Então ele continua, Por que então haveríeis de querer que ao mal faltasse tempo para terminá-la e que ao bom permanecesse preso à gleba terrestre? Então você quer que o outro que não terminou a tarefa, Deus não dê tempo, pelo menos para ele fazer, e que o outro que já fez a tarefa, Deus deixe ele aí preso àquilo? Olha que ilógico, olha que imaturo o pensamento nosso para quando nós estamos estudando. Que direis se um prisioneiro, olha, faz outra vez aquela referência, não cumpriu a sentença contra ele pronunciada, fosse conservado no cárcere? Então, que direis se um prisioneiro que cumpriu a sentença contra ele pronunciada fosse conservado no cárcere, ao mesmo tempo que restituíssem a liberdade que a esta não tivesse direito? O que você acharia disso? Eu não vou nem mais ter que responder, não consigo mais pensar em contra-argumentar. Ficais sabendo que a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que o prendem aos corpos. A nossa verdadeira liberdade, segundo a filosofia que Sócrates disse, é com a morte. E segundo o que o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, é sim também nesse rompimento. A nossa liberdade não é em andar e vir pelas ruas aqui de Bauru, de Franca, de qualquer parte do planeta, porque estamos presos na terra. Ele vai continuar. Enquanto vos achardes na terra, estareis em cativeiro. Nós estamos em cativeiro, mas um cativeiro tão bonito, tão amoroso, tão bom. A terra pode ser tudo para nós, mas não é uma colônia de férias. Aqui é uma escola, um cativeiro, uma penitenciária, uma oficina de trabalho.
alguma coisa, e que estamos aprendendo com ela. Então, estar na Terra, estar na escola, com o portão fechado, não dá para ser de uniforme, não dá para sair por enquanto. Na hora certa, terminado o nosso estudo, terminado a nossa missão, o nosso objetivo, nossa tarefa, a gente pode voltar para casa, mas não dá para dizer que um acaba ao mesmo tempo que o outro e julgar que um voltou antes, está errado. Não está, porque nós não compreendemos e lamentamos as dores que acontecem conosco. Porque os bons espíritos já mais elevados já nos disseram isso e provaram que não devem lamentar tanto assim mais, tá bem? Último parágrafo, e a gente encerra. Meus amados de Franca, perdoem-me, é que esse tema é maravilhoso, eu não queria deixar ele sem o final. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender. Que pedido mais sincero de Fenelon. Não habitua a criticar, a censurar o que vocês não podem compreender. Não façam isso. E crede que Deus... Fica aqui comigo, Valdete. Fica aqui. E crede que Deus é justo em todas as coisas. Todas. Não há um detalhe que lhe aplica injustiça. Em todas as coisas. Muitas vezes, o que vos parece um mal é um bem. Tão limitadas, no entanto, são as vossas faculdades, que o conjunto do grande todo, de toda a obra, vocês não conseguem compreender. Os vossos sentidos são obtusos, é muito fechadinho, não dá para compreender o todo, nós somos muito acanhados. É como você pegar uma lupa e olhar o mapa de São Paulo. Você pode até ver a Rua Augusta, mas você não consegue ver o congestionamento lá na frente, você não tem a visão ampla. É isso que ele está pedindo para a gente. Esforçai-vos, olha que pedido, por sair pelo pensamento, representando sim Aristóteles, pela razão, pelo pensamento. Sai daí, da onde? Da vossa acanhada esfera, que eu não vejo só como acanhada planeta Terra. Não é essa esfera só que é acanhada, é a esfera de entendimento, esse mundinho que eu vivo. Oi, a minha esferinha, que eu vivo nessa bolhazinha e não consigo enxergar nada, entender nada que escapa dela. Sai dessa esfera pelo pensamento, elevem-se, meus irmãos, é o que ele pede. Olha só, à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material, que nesse caso se vos apresentará como simples incidente no curso infinito de vossa existência espiritual, a única existência verdadeira. Então, aos amigos desencarnados que estão aqui ouvindo e que são a maioria, amigos desencarnados, pena que a gente não pode ouvir, vocês estão vivendo a vida verdadeira, não estão? Fala pra gente aí, não é verdade? Nós não estamos prisioneiros aqui do planeta Terra, no nosso corpo físico, tão acanhada a esfera. Porém, um dia vamos nos libertar. E eu peço a todos vocês desencarnados desculpa pelo meu mau comportamento, pelas minhas lágrimas de revolta, pelas lágrimas que eu chorei, pela minha dor ferida, o meu orgulho ferido com o meu egoísmo. Não peço perdão a Deus porque não precisa pedir perdão para Deus. Ele não se magoa e o perdão é automático com a mudança do meu comportamento. Mas a vocês, meus espíritos ainda imperfeitos como eu, peço desculpas pelo mau comportamento. E peço em nome de todas as pessoas que já podem pensar melhor, serem mais felizes e fazer mais feliz aqueles a que amamos e que foram antes de nós. Meus amados irmãos, era isso que eu queria dizer. Valdete, estou contigo, minha irmã, e agradeço. E desculpa a passagem de passar um pouquinho do tempo. Estou ainda convidado para o ano que vem ou não, Valdete? Claro que tá. Está convidadíssimo para 2021. Ótima, belíssima palestra, considerações aqui fantásticas, né? O Pai é todo amor e sabedoria, esperanças e consolações. Aquele que parte concluiu a sua tarefa, aquele que fica ainda lindo, 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 lindo.